Olá, amigos da TV Impacto. Aqui quem fala é Alan Patrick, o porta-voz do povo, levando assuntos de interesse da nossa população. E hoje nós vamos ter um papo muito agradável aqui. Nós estamos recebendo em nossos estúdios ele, que é professor doutor do curso de comunicação de uma instituição superior de ensino aqui de Santarém, o senhor Manuel José Sena Dutra. Ele que é santareno e é considerado uma das maiores autoridades quando o assunto é comunicação. Seja muito bem-vindo à TV Impacto. Eu que agradeço, Alan, o convite seu, o convite de vocês aqui para a gente dialogar. É sempre muito bom a gente conversar sobre as coisas do mundo contemporâneo. Muito bem. Recentemente o senhor foi agraciado com o prêmio Professor Imprensa. Eu gostaria de saber qual o sentimento que o senhor teve ao receber esse prêmio. Eu achei interessante porque eu nem sabia que existia esse prêmio. Ganhei outros prêmios e nos últimos anos eu me dediquei mais à docência. Raramente eu faço uma reportagem, até por uma questão de tempo. Quando os jovens alunos, meus alunos perguntam: professor, o que a gente faz para ganhar um prêmio na área do jornalismo? Eu disse nada, eu digo nada. Faça boas reportagens, se preocupe unicamente em fazer boas reportagens, né, fundamentadas, bem pesquisadas, que sejam úteis para o seu leitor, o seu espectador. E outras pessoas haverão de dizer se essa sua reportagem merece ou não ser destacada. Porque se você prepara uma pauta e sai em busca de prêmio, dificilmente vai ganhar, porque você está preocupado com outra coisa e não com o jornalismo em si. Eu tive a sorte de ganhar diversos prêmios, 3 vezes o Prêmio ESSO, Região Norte, e esta agora, depois que nós começamos na UFPA, lá em Belém, o jornal Laboratório, impresso, e em seguida a gente disponibiliza no meio digital. E os alunos gostam, as pessoas gostam de ler, a gente procura colocar a comunidade ali dentro e, sem que eu estivesse sabendo, eu estava concorrendo, né? Foram os próprios alunos que me inscreveram nesse último prêmio, né? Na sua opinião, nós sabemos que hoje, na atualidade, a imprensa tem sido muito atacada pelos fake news. É muito presente, infelizmente, é muito presente no nosso contexto. Na sua visão, qual seria a solução? Seria criminalizar essa prática? Olha, Alan, o chamado fake news, ou a notícia falsa, a mentirinha ou a mentirona, elas sempre fazem parte da sociedade humana. Como o jornalismo, e hoje em dia com as tecnologias informacionais que estão aí, né, que nós ainda nem nos acostumamos direito a elas, porque elas estão todo dia se modificando, então isso se multiplicou também. Mas uma noticiazinha falsa, uma mentirinha para atingir um adversário, o jornalismo, desde que ele existe, ele sempre tem um componente político. A imparcialidade do jornalista é uma necessidade, mas ninguém pode dizer que qualquer um de nós, você, eu, qualquer repórter, vai escrever uma notícia absolutamente imparcial, mas não no sentido da mentira ou do fake news. Porque cada um de nós tem um modo de ver o mundo, né? Nós temos uma criação, uma cultura, nós nascemos numa família, fomos para uma escola, tivemos um professor, uma professora, vivemos dentro de uma comunidade como crianças e depois o resto da vida, e tudo isso influi no modo como a gente vê o mundo. Então nós vemos o mundo de modo diferente. O que não é aceito é eu ver o mundo, ver os fatos que a gente vai noticiar, que a gente vai cobrir, e distorcê-los propositadamente. Esse é o fake. Essa é a mentira. Agora, como fazer no momento em que eu espero que não ocorra com você, que alguém coloque uma calúnia contra você? Isso é uma calúnia, não importa se esteja no meio digital, na rede social, ou se alguém disse lá dentro de um bar na esquina: olha, o Alan é isso, e você não tem nada a ver com isso. Isso é criminalizado já pelo Código Penal, né? Agora,
como aumentou muito o volume das notícias duvidosas e até falsas é tamanho, eu acredito que nós temos que, a sociedade presente tem que repensar isso aí, né? Hoje mesmo, nós estamos vivendo um dia muito especial no Brasil, que é o julgamento do ex-presidente Lula, e você sabe, todos nós sabemos, como os meios digitais estão sendo utilizados por pessoas que estão na defesa do ex-presidente, pessoas que não gostam do ex-presidente, e tomara que esse embate simbólico, né, esse embate aí no espaço, A divergência de opiniões, as divergências, não terminem, por exemplo, em algo grave para a sociedade brasileira, que esse julgamento seja, afinal, um ponto de encontro de brasileiros divergentes, mas que se respeitem. Para lhe responder a essência do que você pergunta, é difícil como combater isto. Agora, é preciso combater. Há quanto tempo o senhor já está presente nesse meio jornalístico? Eu entrei para a vida jornalística por um caminho assim, meio enviesado, vamos dizer. Eu comecei como professor de escola radiofônica. Há muitos anos, muito jovem, estava recém-formado na Escola de Jornalismo de Recife. Naquele tempo não se dizia comunicação, se dizia jornalismo mesmo, só. E voltei para Santarém, porque eu sou nascido aqui, e fiquei na Rádio Rural, trabalhei na província do Pará, no Liberal 25 anos, fui correspondente de outros jornais, etc. Então, foi no início de 1973. Muitas águas correram, né? Então, de lá para cá tem um bocado de décadas. E sempre fiz a docência e o jornalismo. Só que teve um momento em que o jornalismo me absorveu por completo. Era o tempo da abertura da Transamazônica, Santarém, Cuiabá, do plano de ocupação da Amazônia, dos governos militares, e tinha muito o que fazer. Então eu parei um tempo com a docência e fiquei só no jornalismo durante esse tempo todo, que pode contabilizar aí 40 anos, qualquer coisa assim. E de acordo com a sua experiência, hoje, o que diferencia o bom jornalismo agora, no século XXI? Tem um teórico brasileiro, um baiano, Muniz Sodré, muito bom, em que ele diz o seguinte: ele já está aposentado há tempos e tal, mas continua fazendo palestras, pesquisas, e é uma cabeça privilegiada, e se preocupa e estuda e pesquisa o jornalismo brasileiro. E ele tem uma frase, tem um pensamento muito interessante. Ele diz o seguinte: o jornalismo será sempre jornalismo, não importa a tecnologia pela qual ele é oferecido à sociedade. Sempre tem uma essência, né? Aí ele diz, pode ser do papel, pode ser através de ondas sonoras apenas, com imagem, pode ser na internet, pode ser a multiplicidade que a internet pode oferecer, né? Imagem, som, tudo dentro de uma tela só. Diz, a essência do jornalismo será sempre a mesma, será a busca da informação necessária e útil e agradável também, de ler, em que eu ofereço, em qualquer dos suportes, seja TV, seja rádio, seja jornal, seja internet. O jornalismo será sempre jornalismo, porque ele supre uma necessidade das pessoas se informarem sobre o mundo em que vivem. E nós, jornalistas, somos uma espécie de mediadores. Nós vamos ver as coisas para mostrar às pessoas que estão nos seus trabalhos, nas suas casas, e que não podem estar olhando. E, no entanto, precisam da informação para viver. Eu não posso entrar na floresta sem conhecer a floresta, senão vou me perder. Então, preciso que alguém me diga como é que entra na floresta. E a nossa sociedade aí, fazendo uma analogia, é uma espécie de floresta em que você tem que ter cuidado onde vai pisar. Isso mesmo. E o jornalista pode oferecer um bom trabalho à sociedade nesse sentido aí. Mas, professor, nós sabemos que o ano de 2017 aconteceram muitas situações que vieram do governo e que mexeu diretamente com a vida dos brasileiros.
como por exemplo as reformas que foram propostas, estão sendo impostas pelo governo federal. Foram votadas, né? Inclusive a reforma trabalhista, né? Foi aceita. Mas, na sua visão, em que essas reformas que foram impostas pelo governo têm interferido na vida da população ou prejudicado a população? Olha, Alan, o Brasil ele não é uma ilha no mundo. Nós vivemos no contexto do universo, do planeta, dos outros países, e o mundo passa por crises muito sérias, entre elas até uma ameaça de guerra atômica que fazia décadas que nós não tínhamos esse... Então nós vivemos hoje tanto sobressaltados. E no meio desses sobressaltos, o grande capital, né? Anteontem saiu farto noticiário sobre, a respeito da reunião de Davos, que reúne os grandes do grande capital, os mais ricos, as pessoas mais ricas. E lá mesmo, na Suíça, a Oxfam, que é uma entidade internacional que trabalha no sentido de buscar soluções para o problema da pobreza e da desigualdade social. Então eles relatam lá coisas, vamos dizer assim, horrorosas. A concentração da riqueza está como nunca, em que meia dúzia de indivíduos passam a possuir tanto recursos do que milhões de pessoas. No Brasil, 6 indivíduos possuem dinheiro tanto quanto 105 milhões de brasileiros. Então veja que esse é o grande problema, a meu ver, deste momento que nós vivemos nessa entrada do século XXI. Essa desigualdade. Então isso sugere, a partir de determinados grupos, todo tipo de oferta de solução, né? E acredito que muitas vezes, por ambição, eu não sei, eu nunca entendi por que as pessoas querem ser tão ricas, que vão viver a vida inteira, podem gastar um saco de dinheiro por dia e esse dinheiro nunca vai acabar. Eu não sei, como disse interessante o Papa Francisco, disse, eu nunca vi num enterro e um carro de mudança atrás. Quer dizer, ninguém leva nada. Uhum. Então veja, é luta pelo poder. E neste momento há uma luta de reação a um poder que eu classificaria como popular, né? A origem, por exemplo, do Lula, que governou durante 8 anos, depois mais um tempo da Dilma, com uma proposta que você pode fazer um bocado de críticas, mas tinha propostas que nunca tinham sido feitas, né? Incorporar grande parte da população ao chamado mercado, que eu acho que é uma coisa boa para os capitalistas. Trabalhador sem salário não dá lucro ao dono da loja, né? Então veja, eu vejo nesse momento a precarização da mão de obra, porque com o trabalhador com os seus contratos precarizados, supostamente o patrão vai ter mais lucro. Eu acho que não, porque é um trabalhador a ganhar menos ou um trabalhador sem emprego. Então o dono da loja vai terminar vendendo menos. Então há uma série de coisas que, inclusive hoje, dia 24, com esse julgamento do Lula, a gente espera, como brasileiros, que a partir daí se abra no país um diálogo amplo. Com certeza. Né? Professor, nós temos o site do Jornal Impacto, temos o site que é da www.oimpacto.com.br, onde lá nós temos diversos questionamentos e algumas perguntas que se destacam. E aqui, atendendo a da nossa audiência, né? Tem uma perguntinha aqui. O senhor, juntamente com a sua esposa, a doutora Zuila Dutra, que é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, eles gostariam de saber que reflexões o senhor pode fazer com relação aos constantes ataques contra a justiça do trabalho. Setores empresariais, inclusive, pregam até mesmo a sua extinção. Qual a sua visão com relação a isso? Essa questão está ligada à anterior, né? Uhum. Quer dizer, há determinados grupos que vão além da precarização. Eles querem o fim das leis que regem a relação trabalhador-empregador.
empresário e trabalhador, né? Como se fosse possível você, por exemplo, sendo o empresário e o empregado, apenas nós dois, entrarmos num acordo, dizer, eu vou lhe fornecer tantas horas de trabalho para sua empresa, você vai me dar tanto de salário. Só que, dentro dessa proposta, existe uma malícia muito, muito profunda, que o empresário é, obviamente, o lado mais forte. O trabalhador é o lado mais fraco. Até porque isso já está nessa nova lei do trabalho, em que o acordo vale mais do que a lei. Como é que um trabalhador, né, com pouca instrução, que vende a força dos seus braços, a sua força corporal, no porto, na madeireira, na agricultura, como é que ele vai dialogar com um empresário, um homem rico, um homem que teve possibilidade de estudar, essa coisa toda, sendo que o trabalhador ele já está precarizado, ele já está fraco, porque ele está na iminência de, a qualquer momento, de perder o emprego. Outro dia eu estava em Belém, numa esquina, e passou de manhã cedo um ônibus cheio de pessoas, lotado. Aí nós estávamos comentando, disse, olha, 6:30 para as 7 da manhã, esse ônibus vai lotado levar essas pessoas para os seus trabalhos. No fim da tarde, esse ônibus pode voltar com a metade desse pessoal, que não virá mais amanhã porque foi demitido. Com isso, eu estava querendo dizer que o poder do trabalhador diante do empresário é quase nulo, ou nulo. É Davi contra Golias, né? Então, como é que, com tanta diferença entre duas partes, vai haver um acordo? Se o trabalhador está passando extrema necessidade, ele vai aceitar qualquer oferta, inclusive abaixo do salário mínimo, que é inconstitucional. A própria Constituição diz que ninguém pode ganhar menos do que aquilo, que já é pouquíssimo. Dá para comer um sanduba na esquina, né? Então, É o mínimo. existe aí hoje em dia a possibilidade até do salário mínimo. Então, veja, eu vejo essa diferença entre esses dois atores, o empresário e o trabalhador. É muito, muito desigual a posição para fazer um acordo. Tem uma outra pergunta aqui que tem um pouquinho a ver também, na iminência de termos uma ministra do Trabalho, chamada Cristiane Brasil, que inclusive é réu em um processo trabalhista. E também o pai dela, o senhor Roberto Jefferson, que diz o seguinte, que a Justiça do Trabalho é uma babá de luxo. São depoimentos. É uma questão que vem encadeando com as outras que você levantou, né? Uhum. Roberto Jefferson é presidente de um partido. A filha dele é uma deputada. Então, é claramente uma tentativa de acordo para a votação de projetos de interesse do governo lá na frente. Como se tem denunciado a farta, a própria imprensa tradicional, a chamada grande imprensa, tem falado com muita frequência que este governo está transformando o Planalto num balcão de negócios para ter, e não tem conseguido. Conseguiu a trabalhista, mas não consegue a Previdência, né? E outros projetos, né? Então, veja a que ponto nós chegamos. Eu acho que, do ponto de vista político, é de uma extrema pobreza esse episódio da filha do Roberto Jefferson, pelo fato de, se a lei permite, mas não é moral, não é legal, se você... É como botar a raposa dentro do galinheiro. A raposa já comeu um monte de galinha e agora eu vou botar a raposa lá dentro. Ela já tem problema na justiça do trabalho, ela vai ser ministra do trabalho. Não precisa nem grande análise para você perceber que tem uma mutreta por aí que ele quer que o Roberto Jefferson... Ele tem receio, o Temer tem receio que o Roberto Jefferson se aborreça e mande a sua bancada votar contra. Isso não, nem precisa... Está evidente, né? Uma pergunta aqui, olha, de modo geral, o senhor acredita que a imprensa deixou de ser investigativa para apenas ser replicadora de fatos alcançados pelo Ministério Público? Olha, nós jornalistas temos recebido muitas críticas ultimamente, nós os jornalistas, as empresas jornalísticas. Primeiro, todo o jornalismo ele é por sua natureza investigativo. Uma simples notícia que você faça, ela tem que ter
Claro, quando a gente fala em investigação, a gente pensa logo na Polícia Federal, na Polícia Civil, fazendo uma grande investigação que leva meses. Não. A investigação jornalística pode levar semanas, meses, para você fazer uma grande reportagem com os dados, etc. Tal. Como também você pode fazer uma investigação em 2 horas de trabalho, você sai ali e vê para ver a coisa como é para fazer uma notícia que bata com o fato. Né? Agora, realmente nos últimos anos, últimos anos que eu digo, últimos 20, 25 anos, eu me lembro, eu estava no dia a dia do jornalismo, quando essas tecnologias começaram a entrar nas redações para valer. Então, a impressão que eu tenho é que muitos empresários ficaram encantados com as redes, os computadores, os equipamentos e tal, e foram esquecendo de que os equipamentos não fazem reportagens, eles ajudam muito a reportagem. São ótimas ferramentas, né? Ótimas ferramentas. Quem faz a notícia é o homem e a mulher que trabalham, é o ser humano que vai utilizar essas tecnologias para facilitar o seu trabalho. Então, me parece não, as empresas jornalísticas foram se tornando muito mais empresas de mercado do que empresas jornalísticas. E a gente pode falar aqui do nosso Pará, que nós temos 2 chamados grandes jornais em Belém que vivem brigando entre si, dando muito mais valor a interesses empresariais, políticos e partidários do que aquilo que o leitor quer e precisa e paga, que é a notícia. Eu quero ser informado. Então, nesse sentido, muitas críticas têm o seu valor. Agora, veja, tem muita gente fazendo o chamado jornalismo alternativo. O alternativo é aquilo que um de nós, sem capital, pode montar na sala da sua casa, bota um computador e vai fazer sua reportagem, chama um colega, consegue um patrocínio aqui e tal. E muitos sites, blogs assim, jornalísticos mesmo. Eu posso botar um blog para brincar ou para falar de receita de bolo, mas eu posso colocar um blog em que eu consigo recursos para fazer jornalismo. Agora, fazer reportagem. As pessoas dizem, a internet exige textos curtos. Texto curto é o Twitter, você quer 140 toques. Mas quando eu preciso fazer uma reportagem analisando a presença das grandes empresas mineradoras no Vale do Rio Tapajós, eu posso fazer 140 toques? Não posso. Impossível. Tenho que fazer uma matéria dos velhos tempos com 10 mil, 12 mil, 15 mil toques, fotografias e tal, e um site oferece isso, você pode colocar imagens em movimento, um monte de coisa. A nossa geração tem uma obrigação de fazer reviver a reportagem. Aquela reportagem que dá prazer você fazer, porque você traz algo novo que ninguém sabia ainda e é útil. A real essência mesmo da reportagem em si. Mas, professor, trazendo para o contexto mais santareno, como o senhor avalia hoje a comunicação em Santarém? A gente pode até citar, por exemplo, a Rádio Rural de Santarém, que inclusive o senhor mencionou que passou pela Rádio Rural também. Mas como o senhor pode analisar hoje a comunicação em Santarém? Desde que eu conheço a comunicação social em Santarém, ela sempre foi dinâmica, e ela é muito dinâmica. Temos bons jornalistas, temos bons meios de comunicação, e isso, vamos falar assim, desde quando a Rádio Clube do Pará, que hoje é a Rádio Ponta Negra, começou a competir com a Rádio Rural. A Rádio Clube viveu sozinha desde 1948, quando o Santarém fez 100 anos de cidade, que foi fundada a Rádio Clube, que é a segunda do Pará. E já nos anos 60, que surge a Rural dentro de um plano do falecido bispo Dom Tiago, mas ele criou aquilo com a ideia de alfabetizar e fazer as coisas da sua igreja, da sua diocese, etc. Mas que as pessoas se lembram que a Rádio Rural ela nunca foi uma rádio confessional, no aspecto de ter 24 horas de sermão e reza. A Rádio Rural tocava
as músicas, valorizou a cultura local, etc. Então, marcou uma época. Cantores saíram daqui, né? Pessoas se notabilizaram, e a Rádio Clube permaneceu sempre assim do jeito que era e depois foi vendida e mudou de nome. Então, eu vejo o Santarém como um local onde a gente pode encontrar bons repórteres, boas matérias, jornalistas fuçadores, e eu acho que precisa dar um passo adiante, né? Um passo adiante. O que eu estou percebendo é que o jornalismo que se faz dentro da cidade de Santarém está precisando dar uma olhada mais no seu entorno. Ir mais além, que Santarém é um polo de atração de diversos municípios, né? Então eu acho que, me parece que falta um diálogo a mais com esses municípios, com essas regiões, com as realidades locais, né? Com as coisas boas, as coisas ruins, trazer, né? E criar a ideia de uma região que conversa entre si e que não deixa passar em forma de notícia, de reportagem, etc., nada que seja importante para essa comunidade. Professor, Santarém hoje é considerado um grande polo universitário e daqui também saem muitos profissionais das nossas instituições superiores, que inclusive o senhor é professor da área de comunicação. Só que nós podemos ver uma triste realidade que a maioria desses profissionais que são formados, quando se colocam à disposição do mercado de trabalho, não encontram um horizonte e muitos ocupam outros setores e acabam não atuando na comunicação. Hoje, para quem tem esse desejo, que gosta, que ama e que quer se formar, ou até mesmo os que já se formaram, o que é necessário fazer para que se consolide em um emprego ou em alguma empresa, para que ele possa concretizar o sonho dele de trabalhar e viver disso? Você sabe que os cursos de comunicação, seja na área do jornalismo ou na área da publicidade, estão entre os mais procurados pelo Brasil todo. Eu fico impressionado de ver na nossa universidade, a cada seleção, a quantidade de jovens que aparecem, que vêm com vontade de fazer, sabendo das dificuldades. Eu sempre brinco com meus alunos: olha, vocês querem ser jornalistas? Então se preparem, fiquem ricos como eu fiquei, né? Sendo repórter, e todo mundo acha graça. Então, quer dizer, as pessoas entram sabendo que vão pisar num terreno movediço. Não né? será muito fácil a empreitada, né? Agora veja, com a consolidação das tecnologias, né, em que muitos entram já sabendo que não querem ser jornalistas, querem, por exemplo, assessorias. A assessoria não é jornalismo, ela é uma forma de jornalismo. Jornalismo verdadeiro é aquele que você pensa no grande público. O assessor está pensando no seu assessorado, que é um trabalho digno também, mas não confundir com o jornalismo que a gente vai com a pauta aberta. Né? O que interessa para a sociedade, o assessor não. Mas é um trabalho também que sai de dentro dos cursos. E produção, coisas que para falar a verdade, eu nem sei dizer os nomes, mas que as tecnologias estão permitindo. Né? Você trabalhar nas empresas, você trabalhar em ONGs e também nos jornais. O jovem entusiasmado, né? Ele gosta da televisão, de aparecer, da coisa toda, e muitos vão para os cursos pensando nisso, né? Eu quero servir a minha comunidade, mas eu também quero dar uma aparecidazinha. Eu ser notado, né? Quero ser notado, quero dar meu recado, essa coisa toda, o que é justo. A não ser que você queira só aparecer e nada mais, que não é o caso. Então, tem um determinado momento no nosso curso, assim, lá são 8 semestres, quando está pelo 6º semestre, a gente começa a entusiasmar os alunos. Quem quer televisão, quem quer rádio, quem quer mídias digitais, quem quer jornal impresso, quem tem vontade de fazer revista. Por que vocês não vão começando a se juntar colegas? Né?
2, 3, 4 e começar a planejar uma mini empresa, né? Se você não tem vontade de ir para dentro de uma empresa grande, né? Ou por questão salarial, ou porque você não quer, porque você quer outra coisa, e inventem o que fazer. Já que vocês querem comunicação, hoje a sociedade ela está aí, é uma sociedade plural, diferente da época que eu tinha, a idade de vocês, quando eu falo com ele, que a gente tinha o que naquele tempo? Rádio, jornal e TV. Né? Fora daí, até as assessorias eram coisas muito raras. Eu ainda me lembro quando em Santarém não tinha assessor de imprensa em canto nenhum, nem na Câmara, nem Prefeitura, nem nada. O repórter é que tinha que chegar lá e rodar todas as informações, todas as mesas dos secretários e tal, e tal, e tal. E o que não deixa de ser uma coisa positiva também, porque o assessor ele não é apenas porta-voz, ele deve ser um facilitador do jornalista. Facilitar o jornalista, você quer falar com o secretário tal, você quer saber com o prefeito, com o governador, com o presidente da Câmara, você quer saber daquele projeto, então você vai assim, ele é um facilitador. Então, eu vejo, como ele disse, é uma coisa que não é fácil para mim pensar, porque quando eu estava nessa época, o nosso pensamento era justamente essas mídias tradicionais que havia. Muito bem. Depois desse papo gostoso que nós tivemos aqui com o nosso querido professor Manuel Dutra, que foi esclarecido alguns pontos, né, o seu ponto de vista sobre alguns assuntos que estão evidentes. Hoje é o dia 24 de fevereiro de 2018. Hoje está acontecendo algo muito importante no Brasil, que é o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas nós queremos agradecer a sua presença aqui na TV Impacto. As portas estão sempre abertas para você. Eu que agradeço também essa oportunidade de dizer alguma coisa, de dialogar com amigos, tantos que eu tenho por aqui, ou pessoas que estão vendo, que veem e gostam do seu programa. E como você fez menção ao dia 24 de janeiro, que é o dia de julgamento do ex-presidente Lula, que a gente fique torcendo até o fim do dia, quando será encerrada essa sessão, que o Brasil se reencontre. Nós somos um país grande, um país rico, um país cheio de vitalidade humana, um país tão cheio de riquezas naturais, de riquezas humanas, grandes universidades. Vamos sentar e vamos criar juízo e fazer com que esse imenso potencial se torne um país, né, bom de viver, bom de receber pessoas, com menos criminalidade, com mais alegria, mais trabalho, mais riqueza, mais bem-estar para todos, e que o dia de hoje, pelas vias transversas, contribua para que a gente reconstrua esse imenso país que está esperando por cada um de nós. Muito bem, mas eu quero saber qual a sua opinião, caro telespectador. O que você acha dos assuntos que foram abordados, sobre o momento em que a comunicação está acontecendo em Santarém? Deixe seus comentários aí abaixo do vídeo, curta e compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. Alan Patrick, o porta-voz do povo para a TV Impacto.